Sejam todos bem-vindos a Capas com Duplo Sentido, volume 2. Se tiver uma sugestão para o volume 3, pode deixar embaixo nos comentários e vamos falar da primeira capa que eu trouxe, que é do Cheap Trick. Aqui não é bem um duplo sentido, mas como a banda é muito irreverente, essa capa é bem engraçada. Nós temos ali na primeira, na frente do disco, nós temos In Color, que seria a cores. E aí nós temos os dois integrantes, né? Os dois bonitões do Cheap Trick em suas motos customizadas. Mas aí se a gente passa para a capa de trás, nós temos o baterista e o guitarrista em bicicletinhas. Então assim, né? E aí atrás está escrito in black and white. Então é a cores se são os bonitões e é em preto e branco se é os menos favorecidos. Apesar do grande batera Bunny Carlos, o cara, eu acho muito legal esse estilo meio de contador desanimado, assim. E o cara toca muito batera e eu acho interessante, assim. E o guitarra, né, que eu esqueci o nome dele, por sinal, né? Gafe Cometida ao Vivo. Mas ele tem um estilo... Rick Nielsen. Ele tem um estilo muito Angus Young. Então, né, ele se veste ali como se fosse um garoto colegial, mas daqueles colégios mais... Pra nós seria meio Kiko, assim, né? Um coleginho mais de alta classe, enquanto o Angus Young se vestia lá dos colégios, quase que um internato australiano. Mas é muito bom essa ideia de tu ter os bonitões na frente e a galera ser descartada pra capa de trás, assim. É muito bom. E aí nós vamos para a capa que me fez pensar no volume 2 e também poderia ter aparecido no volume 1, que é o Limp Bizkit com o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, né? A gente pode começar pelo nome da banda, que já é um duplo sentido, né? Limp Bizkit é biscoito mole. Então eu não sei quem na banda tem esse problema, mas... já tá no nome da banda, né? É uma banda broxante, né? Apesar de que eles tiveram uma renascença aí muito interessante. A volta deles, já mais velhos e aceitando o seu papel de tiozão, tá sendo bem legal, bem irreverente, assim. E aí o que a gente tem, né? O Chocolate Starfish. Já tá meio explicado, né? O peixe estrela de chocolate. E aí o menino ali tá segurando o peixe estrela e já dá pra ver que o formato é muito descritivo, né? E o que a gente tem é que o apelido do Fred Durst é Asshole. Então a gente já tem ali, né? O que seria o peixe estrela de chocolate? É o asshole. O que significa asshole? Pega o dicionário. E aí, o Hot Dog Flavored Water, né? A água com sabor de hot dog, de cachorro quente, né, de salsicha. Eu acho que assim, tem uma piada interna na banda ali, uma breve pesquisa que eu fiz diz que tem uma piada interna dele sobre isso, mas, né, a água, sabor, salsicha sair de dentro do peixe de chocolate, né, do peixe estrela de chocolate também já mostra outras coisas que acontecem, né, nesse descargue interno, né? Então a gente tem uma capa aí bem explícita, bem irreverente, né, bem de mau gosto, que é exatamente o que o Limp Bizkit quer provocar nas pessoas. Aqui a gente tem uma capa com triplo sentido, não é nem duplo sentido, né? Moving Pictures do Rush. A gente tem o quê? Moving Pictures é o cinema, né? Então a gente tem a parte literal, que é os caras carregando ali capas de álbum, né? Pelo menos uma delas é a capa do 2112, né? As outras eu não sei. Mas a gente tem os caras carregando as imagens, né? Então são as pictures que estão sendo carregadas. As imagens em movimento é o cinema, então já tem o segundo sentido. E o terceiro sentido é que tem uma senhora ali chorando, olhando as imagens, né? Que é moving pictures, as imagens que te movem, as imagens que te comovem. Então, né, tem três sentidos aqui bem interessantes, né? Então tem o sentido literal dos caras realmente moverem as imagens, o sentido cinematográfico e o sentido emocional, né? Então, bem complexo e eu não esperava nada menos de Rush. Fleetwood Mac Rumors, grande disco, esse disco é excelente, né? Um clássico da banda, só que tem um detalhe, um pequeno detalhe que eu não tinha notado até hoje. Já escutei esse disco várias vezes, já observei essa capa várias vezes, mas nunca dei bola para uma certa vestimenta que o Mick Fleetwood tá usando ali, né? Porque eu sempre achava que ele estava usando um traje escocês, mas na verdade ali tem duas bolas penduradas no meio das pernas do cara, né? Ele tá segurando uma bola de cristal e ela observa, né? Enquanto suas bolas estão penduradas.
O que eu pesquisei é que Rumors, né? Rumors é essa ideia de que a banda nessa época já estava muito conturbada e tinha muitos rumores sobre, né? Assim como o ABBA e outras bandas que têm relacionamentos internos, né? As pessoas gostam de ficar aí especulando sobre o que está acontecendo na parte interna da banda. Então os rumors seria sobre isso, né? As pessoas especulando, uma coisa midiática, jornalista, sensacionalista, né? Mas aí o cara oferecendo para ela sua bola de cristal enquanto suas bolas estão penduradas é bem interessante. Uma escolha bem simbólica, né? Será que as suas bolas são de cristal? Ou será que ele está oferecendo a sua parte mais delicada? Né? Para a gente trazer uma tradução um pouquinho mais elevada, intelectual. Vamos para Arctic Monkeys com AM. AM também tem um triplo sentido, porque pode ser AM, de Arctic Monkeys, pode ser AM de After Midnight, ou seja, a parte noturna, né, das horas. E a gente tem também Amplitude Modulation, que é esse tipo de ondas que aparece na capa. Mas também me remete, Arctic Monkeys sendo Arctic Monkeys, com todos os seus duplos, triplos, quadruplos sentidos, né? Parece um óculos e parece um sutiã, né? Um biquíni. Então a gente tem aqui várias possíveis interpretações, né? E bem no meio, agora que eu tô olhando a capa, né? Bem no meio das ondas tem o AM ali, né? Então a onda tá se movimentando. Eu não tenho como apontar aqui, né? Mas bem no meio, no centro, tem uma onda que forma como se um A e tem uma dobrinha dupla que forma um M, né? Então a gente tem ali já um simbolismo para as pessoas perceberem, né? Não esperava menos de Alex Turner e eles com muito pouco fazem muito. E aí nós temos Scorpions, né? Eu falei tão mal deles no outro vídeo, que nesse vídeo eu decidi pegar uma capa deles que tem um conteúdo um pouquinho mais interessante. Love at First Sting, então amor à primeira picada. E aí nós temos um homem ali, né, iniciando relações, ele e a mulher tomado por desejo, enquanto ele tatua um escorpião na perna dela, né? Então assim, né, amor à primeira picada tem o duplo sentido, né, básico, clássico assim, mas para não criticar tanto comparado às capas do Scorpion, essa aqui até que não é tão ruim, né? Porque eles têm capas muito ruins. E talvez uma das piores capas de todos os tempos tá na lista, o Scorpions. Mas a gente tem aqui algo que é interessante, é esse emaranhamento de pessoas, assim. A fotografia é muito boa. Porque numa primeira olhada, a gente não sabe o que é perna, o que é jaqueta, o que é mão, o que é bota. Então, o preto e branco tem esse contraste, esse espaço negativo que nos leva o olho a ficar meio perdidos, assim. E isso pode ser uma metáfora para esse apaixonamento, assim, aquele amor inicial tomado por desejo, emoções, assim. Então, poético, filosófico, né? Dá para dar um crédito pro Scorpions, assim. Mas aí quando o cara tá tatuando um escorpião na perna dela, Aí vira o velho e bom Scorpions que a gente conhece. Candidatos à pior imagem do rock de todos os tempos, não só nessa capa, vem o Twisted Sister, né? Letras e músicas divertidas, mas o Dee Snider é um cara gigante, o cara deve ter uns 2 metros ou mais, e o cara é feio pra caramba, assim. Então ele é aquela coisa que, tipo, cara, tu tá nos anos 80, mas os caras do Poison, não tenta entrar nessa linha, cara. O glam não é pra ti, velho. Quando tu tem essa lata feia pra caramba, se vestir de mulher, não funciona, cara. Não funciona. Então o Dee Snider ali cantava muito bem, é um cara que tinha uma voz muito boa. Twisted Sister tem músicas muito divertidas, eu acho que a ideia é essa, é se divertir, mas tem certos visuais que não funcionam. E eles exagerarem esse visual nos 80 fica bizarro, assim, né? É o exemplo de que as músicas deles já são boas, vocês não precisam tentar chamar atenção com o visual, né? E aí o logo da banda ser feito em osso, né? E aí ele diz Stay Hungry, né? Então, qual é o duplo sentido aqui? Aqui ele está sendo literal, né? Stay hungry é a ideia de, né, fique com fome, se mantenha com fome, mas é a ideia de querer buscar e ir atrás daquilo que tu quer. Ótimo, bela mensagem. Só que a gente tem ele pegando ali um pernil, um pedaço de osso e tentando comer como se ele fosse um bicho, um animal, assim, né? Me lembra um pouco luta livre, assim, né? Essas coisas bem coloridas, assim. Então, nada contra a luta livre, para quem gosta, mas, né, tem uma coisa de exagero. Aqui tá, esse é o ponto, né? Exagero, né? Que literalizar o título do disco aqui não funciona muito bem. Assim. A gente vê que o Rush conseguiu achar uma saída muito mais poética para o Moving Pictures, que tem o mesmo sentido, o mesmo estilo de sentido, de trocar o sentido da palavra, do que o Twisted Sister, deixando ela literal.
Aqui a gente tem o Deep Purple, né? Como eu sempre falo, às vezes discos muito bons têm capas muito ruins e essa é uma capa horrível, apesar desse disco ser muito bom, né? É o guitarrista, o Bolin, né? Tommy Bolin, que ele substituiu o Ritchie Blackmore quando ele saiu da banda, porque o Ritchie Blackmore não estava mais afim de fazer funk rock, que o Deep Purple entrou no Stormbringer principalmente, mas aqui a gente tem... né? Talvez a ideia de qual é o nome do disco? Come Taste the Band, né? Então venha provar a banda, venha degustar a banda. Claro que Deep Purple é uma banda que merece ser degustada, é uma banda que tem um nível elevadíssimo musical, músicas excelentes, um marco do rock, um clássico do rock. Deep Purple é aqueles nomes que quando se fala em rock dos anos 70 ou em rock em geral, ele tá lá com Black Sabbath, ele tá lá com Aerosmith, ele tá lá com AC/DC, Rolling Stones. Deep Purple é um marco da história do rock. Mas a gente tem essa banda que é, né, essa capa ou esse momento na carreira da banda em que eles estão convidando o ouvinte a degustar e provar o que eles têm para oferecer de novo. E aí eles se oferecem como uma taça de vinho, né? Então, horrível. Mas... se eu posso dizer alguma coisa, não deixem essa capa horrível deixar de vocês curtirem esse disco. Para quem não conhece, baita disco. Excelente disco, Come Taste the Band. E aqui nós temos uma capa que eu não escutei o conteúdo, mas quando eu fui pesquisar capas engraçadas ou com duplo sentido, apareceu o Rex and a Beth Moore e eles aí... tem um som bíblico, né? Ali parece que eles estão numa igreja, cantando suas músicas ao piano, talvez sejam um casal ou sejam irmãos. E o nome do disco, né? Imagino que esteja aludindo a Jesus, mas ela diz He touched me. Ele me tocou, né? Então, talvez ali fica parecendo mais algo que seria para louvar a Deus, né? Ali é Bible Rescue Mission, né? Então a missão de resgate da Bíblia, e aí parece que o cara teve uma violência doméstica, assim. Então uma capa muito mal escolhida na sua inocência. Não podia faltar os Chili Peppers com o Californication. Então o que a gente tem? A gente tem o mar no céu e o céu no mar, né? Capa icônica, clássica, essa montagem que funciona muito bem e já nos remete diretamente aos Chili Peppers. E é interessante, né, como a gente consegue aliar uma imagem a uma banda, a um disco, a uma música. Então uma capa bem feita ou uma capa simbólica, ela nos traz muito para refletir e associar ao conteúdo do disco, né? Então aqui a gente tem elementos muito interessantes, né? E eu já expliquei em algum outro vídeo, mas Californication seria a californificação, né? Ou seja, a ideia de ou californicação, né? Então essa ideia de transar na Califórnia, né? O sexo, a cultura da fama, dos excessos da Califórnia. E aqui essa capa nos traz a inversão. Provavelmente a inversão de valores ou a inversão das coisas, perder o significado, né? Se perder nos prazeres e tudo que a Califórnia tem para oferecer. Então a gente tem aqui alguém que está com o seu mundo de cabeça para baixo. Poética capa, né? Os Chili Peppers tem algumas capas muito boas, algumas capas meio ruins, mas essa é uma capa que tem uma mensagem muito forte com muito pouco. Metallica com Load, né? Então aqui a gente entra os anos 2000 com essa capa que foi muito falada na época. Eu acho que a maioria das pessoas que são fãs de Metallica sabem esse simbolismo, né? Porque a gente tem aqui Load é uma gíria para a ejaculação, né? O que sai da ejaculação, né? Então a gente tem a expressão shoot a load, então, né? Disparar o seu conteúdo. O seu conteúdo, sabe as bolas de cristal do Fleetwood Mac lá da outra capa? Então, o que tem dentro da bola é o loads. Então, quando você aí dispara o seu loads, a gente tem essa capa do Metallica, que é feita de sêmen e sangue. Então, ela foi muito, né? Parece algo meio plastificado, assim, né? Então, a gente tem essa capa que tem muito simbolismo, assim, né? Então, a gente tem o sangue, né? Se a gente puder trazer uma análise mais poética, assim, né? O sangue e o esperma tem a ver com, né? Perder sangue é uma pulsão de morte, o esperma seria dar a vida, né? Então a gente tem esses fatores do Metallica que são muito interessantes, né? A arte destrutiva, mas que também faz bem para os ouvintes. Então é algo muito interessante de ser analisado, mais profundo do que a gente esperava dessa capa, mas também tem o segundo disco, que é o Reload, né? Então a gente já tá aqui, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Provavelmente Matrix já tinha sido lançado quando esse disco foi lançado. Eu acho que esse disco é de 99, se eu não me engano, mas posso estar errado. E aí a gente tem Load e Reload bem nessa época ali, né? Anos 2000. E é o Metallica ali reinventando o seu som, né? Então a gente tem todas essas ideias também. Álbuns criticados, então tem muita gente que não gosta, mas em um desses dois discos tem Hero of the Day, que é uma das minhas músicas favoritas. Tem Fuel, que eu gosto demais. Então tem um Metallica aqui muito bom que não, né?
tá se distanciando daquele Metallica tradicional, né? E essa ideia de load, carregar também pode ser, né? Load pode ser aí o seu conteúdo bolático, mas também pode ser a ideia de carregar. E aí o reload é o recarregar, porque, né, após despejar o seu conteúdo, o nosso corpo produz mais, né? Então o Metallica teve o Load, que era o primeiro disco, despejou tudo que tinham, né? Então foi uma jorrada para os fãs de uma criatividade que talvez não fosse tão bem recebida. E a gente tem o Reload, que é recarregar e tentar mais uma vez, né? Então, juntando os dois discos, Load e Reload. E a gente tem o Whitesnake, né? A cobra branca do David Coverdale, e o disco é Slide It In, né? Deslize para dentro, né? Para dentro da onde, né? Aqui nós temos ali pelo menos o decote da moça, né? Mas eu tenho certeza que o Coverdale e a sua cobra branca gostariam de deslizar em outros lugares, né? O Coverdale, eu acho que ao contrário do Scorpions, assim, o Coverdale sempre se ofereceu, e aqui eu acho que é importante, assim, destacar isso, né? O Coverdale sempre se ofereceu como esse cara e se apresentou como esse cara que quer transar. Ele é o romântico, né? Todas as músicas dele falam de amor. Esse é o tema favorito do David Coverdale, né? Ele nomeou a banda dele a Cobra Branca, né? É autodenominado o disco, né? Ele quer que saibam que o interesse dele é mostrar sua cobra para o mundo. Então, quando ele fala de malícia nas letras e se apresenta como esse cara sexualizado, galã, né? Que agora ele tá mais parecendo uma senhora do que um galã, mas ele é honesto quanto a isso, quanto à sua posição. E é o Scorpions tentando fazer essas capas que são meio remetentes ao amor, meio remetentes à sacanagem. Fica aquela coisa meio falsa, meio termo. E aí tu não sabe se a intenção da pessoa é só para chocar, é para tentar passar uma imagem do que ele não é, ou para tentar, né, vender. Então a gente tem um ruído na transmissão da informação, né? Não é uma informação clara. E quando a gente está falando de David Coverdale, a gente está falando de Whitesnake, a gente sabe que isso é ele. Ele é esse cara. Ele é o cara que tá pela farra, pela festa, né? Ele quer amor, como ele mesmo diz, mas a gente sabe o que ele quer. E ele sempre foi honesto quanto a isso. E a honestidade tem muito peso. E ela faz com que uma capa que não seria tão, né? Não é uma capa genial, é uma capa com um trocadilho, um duplo sentido infame, mas se tratando de Coverdale, por ser honesto, funciona. Porque a gente sabe que ele é assim. A gente sabe que ele não vai mudar. A gente sabe que ele está sendo verdadeiro quanto aos seus sentimentos. E aí quando uma banda que geralmente não tem isso à mostra, não tem isso, né, à flor da pele, quando tenta fazer algo parecido, acaba saindo forçado. E assim terminamos Capas de Duplo Sentido, volume 2. O que acharam das capas dessa leva? Tem ideias ou sugestões para as capas do volume 3? Pode deixar embaixo nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo e a gente se vê no próximo vídeo.